Lúcio acionou o motor da cadeira no momento exato em que o segurança deu um passo à frente. Não foi uma colisão. Foi um atropelamento calculado. A bota de couro preto entrou na roda com força suficiente para travar o motor. Mas Lúcio sentiu o impacto subir pelo braço de metal, vibrar na coluna, explodir entre as omoplatas. Ele gritou, não de dor, de surpresa. O restaurante Leclerc estava lotado, as mesas visíveis através dos vitrais, e Lúcio estava no chão, no carpete vermelho, fora da cadeira. O segurança não se moveu para ajudar. Carlos desceu os 3 degraus da entrada devagar. Parou ao lado de Lúcio, que tentava se sentar, tentava encontrar algum apoio, mas as pernas não respondiam, nunca respondiam. E agora os braços falhavam também, dor ciática lancinante, consequência de quedas antigas. Carlos olhou para baixo e cuspiu. A saliva acertou a bochecha de Lúcio, quente, viscosa, deslizou até a boca. Levanta, ou você vai ficar aí igual cachorro atropelado o resto da noite? A fila para entrar no restaurante tinha 15 pessoas, ricos, bem vestidos. Uma mulher de cás de pele riu, baixinho, aquele som de deglutição coverta. Um homem mais jovem filmou com o celular, não para denunciar, mas para mostrar aos amigos depois. Haha, olha o deficiente no chão. Lúcio estendeu a mão para a cadeira tentando puxá-la, mas Carlos colocou a bota em cima da mão dele. Eu disse, levanta, andando, ou não entra. Lúcio sentiu os ossos da mão cederem sob a sola. Não quebraram, mas doíam o suficiente para que ele soltasse um gemido que não queria soltar. A vergonha era pior que a dor. A vergonha de estar de 4, no chão sendo pisado, enquanto pessoas jantavam a 3 metros de distância, protegidas pelo vidro, protegidas pelo dinheiro, protegidas pela sorte de terem pernas que funcionavam. Eu sou o homenageado da noite. Premiação, arquiteto. Eu projetei este prédio. Carlos riu, genuíno, alto o suficiente para os seguranças do lado de fora ouvirem. Ele se abaixou, não para ajudar Lúcio a levantar, para sussurrar no ouvido dele, baixo, cheiro de cigarro e café azedo, voz de quem tinha praticado aquilo antes, muitas vezes, em outras vidas, em outras guerras. Você pode ter desenhado as paredes, deficiente, mas eu controlo quem entra nelas. E você não entra, nunca. Fica no chão, fica na merda. É onde vocês, lixo deficiente, merecem ficar. Carlos se levantou, deu um passo para trás e deu um chute na cadeira. A cadeira rolou, bateu na parede do restaurante, tombou de lado. A bateria estourou contra o concreto, líquido escuro vazando, cheirando a química como sangue negro. Lúcio ficou no carpete. Não tentou mais se levantar. Olhou para o convite dourado que caíra do bolso. Agora manchado pela bota de Carlos. Agora rasgado. Agora nada. Senator Macedo ainda não havia chegado. As câmeras ainda não estavam ligadas. Naquele minuto, naqueles 40 segundos, Lúcio estava sozinho no chão, pisado, cuspido, quebrado, enquanto Carlos ajustava a gravata, sorria para os clientes que entravam e dizia, alegre, bem-vindo ao Leclerc, sua mesa o aguarda. Deixa o like agora se essa cena te enfureceu e comenta parte 2 se você quer ver esse segurança pagar por cada segundo de humilhação. Senator Macedo não caminhou, ele avançou. O bengala de madeira escura bateu no mármore com um som seco, 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 metrônomo de ira contenida. Tinha 65 anos, enfisema nos pulmões, 3 cirurgias cardíacas e naquela noite mais vigor que homens de 30. Parou a 20 centímetros de Carlos. O segurança não recuou. Militar treinado não recuava, não sabia recuar. Recuar era morrer, recuar era perder, recuar era voltar para o inferno das cinzas e do barro. Mas seus olhos encontraram os olhos de Macedo e algo quebrou. Talvez fosse o reflexo do vitral colorido no rosto do senador. Talvez fosse a certeza absoluta, inquestionável, de que aquele homem velho compraria o restaurante apenas para demiti-lo e depois queimá-lo.
Macedo não olhou para Lúcio no chão. Ainda não. Primeiro precisava quebrar o quebrador. Você tem filhos, Carlos? Não responda. É retórica. Eu sei que tem. Sei onde estudam. Sei que a mensalidade é 3.000. Sei que você acabou de perder o emprego que paga essa mensalidade. Agora olhe para baixo. Carlos olhou. Para baixo, não para os olhos de Macedo, para Lúcio. Ainda no chão, ainda de 4, ainda com o cuspe secando na bochecha. A cadeira quebrada vazia bateria contra a parede. E então, Macedo fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. Não fácil, com esforço, com gemido contido, com a mão no peito, ajoelhou-se no carpete vermelho ao lado de Lúcio, colocando seu terno de 15.000 reais no mesmo chão onde Lúcio havia sido pisado. E estendeu a mão, não para tirar Lúcio do chão, para segurar a mão dele, permanecer no chão com ele. A câmera de um turista japonesa clicou, depois outra, depois 10. O flash iluminou a cena surreal. O milionário no chão, o cadeirante traído, o segurança paralisado. Dono Henrico saiu correndo pela porta, suor escorrendo pelo cabelo transplantado, voz de pânico. Macedo, por favor, não precisa sim. Macedo ainda segurava a mão de Lúcio, olhou para cima, para Carlos, e a voz saiu baixa, mas cada palavra era uma sentença. Você não está demitido, você está destruído. Eu pessoalmente garantirei que você nunca mais trabalhe com segurança neste país, ou em qualquer outro. Agora assuma, antes que eu mude de ideia e processe você por agressão. Carlos não se moveu imediatamente. Seus olhos encontraram os olhos de Lúcio. Pela primeira vez, realmente encontraram. E Lúcio, ainda no chão, ainda humilhado, ainda quebrado, sorriu. Não um sorriso de vitória, um sorriso de promessa. Eu sei onde você mora, Carlos. A voz saiu rouca, arranhada, mas ouvida. E sei o que você fez. A expressão de Carlos mudou. Não era mais arrogância, era terror. Macedo ajudou Lúcio a sentar. Depois, segurando-o pelo braço, ajudou-o a se levantar apoiado na parede. A cadeira estava destruída. Lúcio ficaria sem ela aquela noite. Mas quando Macedo o segurou, quando os flashes explodiram, quando a multidão aplaudiu, Lúcio olhou para trás, para Carlos que recuava para as sombras e sussurrou, baixo demais para Macedo ouvir, alto demais para Carlos não ouvir. Agora nós dois estamos no chão, mas eu sei levantar. E você vai aprender a se afundar. Se inscreve no canal agora. A vingança desse segurança vai ser devastadora. E você não vai acreditar no que vem a seguir. 3 dias. Carlos não dormiu 3 dias completos. Dormiria em fragmentos. 20 minutos na poltrona da pensão, acordando sobressaltado, mão procurando arma que não tinha mais, coração aos 120 batimentos, suor frio, pesadelo de sangue e barro. A esposa havia ido embora no 2º dia. Pegou o filho, 3 malas, o retrato de casamento e foi embora, deixando apenas um bilhete na geladeira. Não dizia adeus, dizia, não te reconheço mais. E não queria reconhecer. O dinheiro acabou no 3º dia. O aluguel da pensão venceu. Carlos tentou os bares, tentou a segurança de eventos, tentou a vigia de obra. Em cada entrevista, o rosto do entrevistador mudava no reconhecimento. Ah, você é aquele. Desculpe, a vaga acabou de ser preenchida. Desculpe, seus documentos não conferem. Desculpe, não estamos contratando agora. No 4º dia, ele foi até a casa da esposa. A mãe dela abriu a porta. Fechou imediatamente. Ligou para a polícia. Carlos ficou na calçada, sob chuva fina, até o nascer do sol, olhando para a janela do quarto onde sabia que o filho dormia. O menino tinha 7 anos. Chamava-se Arthur. Carlos tinha planos de levá-lo para a Disney. Agora não tinha dinheiro para o ônibus de volta. A internet não parava.
O vídeo de sua queda tinha 15 milhões de views, memes, montagens, sua cara sobre corpos de animais, sua cara sobre criminosos de guerra, comentários desejando sua morte, comentários desejando violência contra a esposa, comentários desejando que o filho crescesse sabendo que o pai era liso. Carlos encontrou uma garrafa de vodka no 5º dia. Bebeu metade antes do meio-dia. A outra metade desceu às 3 da tarde. E então, bêbado, quebrando a cadeira da cozinha da pensão contra a parede, gritando para ninguém ouvir, ele viu o jornal. A foto de Lúcio, sorrindo, segurando o troféu, em pé. Não, espera. A foto tinha sido editada. Ou não. Não, era real. Lúcio estava em pé na foto, usando muletas, mas em pé. A legenda dizia: arquiteto supera prognóstico e caminha para receber prêmio. Carlos leu o artigo 3 vezes. Lúcio, deficiente, mas não completamente. Paraplegia parcial. Possibilidade de reabilitação. E naquela noite, no restaurante, Lúcio podia, talvez, ter se levantado. Podia ter evitado a queda. Podia ter lutado. Mas não. Ele escolheu ficar no chão. Escolheu ser vítima. Escolheu ser martirizado. A raiva substituiu o álcool. Carlos não estava mais bêbado, estava lúcido, terrivelmente lúcido. E na lucidez veio o plano. Se Lúcio queria ser visto como santo, como mártir, como o pobre cadeirante humilhado, então Carlos mostraria ao mundo quem ele realmente era. Mostraria suas fraquezas, mostraria seus segredos. Mostraria que por trás da cadeira de rodas havia um homem como outro qualquer, e então quebraria esse homem, literalmente. Comenta parte 2, se você quer ver até onde essa obsessão vai levar esse homem, porque o pior ainda está por vir. Lúcio não conseguia dormir desde aquela noite, não por trauma, por expectativa. Ele sabia que Carlos viria, conhecia o tipo, não militar, não exatamente, mas homens quebrados que encontravam identidade na ferida. Carlos tinha uma ferida, e Lúcio havia sido o estilete que a abriu. Agora, o sangue jorraria. A pergunta era, quando? Lúcio preparou o apartamento, mudou as fechaduras, instalou câmeras baratas que comprara online, deixou uma faca de cozinha afiada na gaveta da mesa de cabeceira. Não para matar, para intimidar. Para mostrar que não era vítima fácil. Ele tinha uma vantagem sobre Carlos. Sabia que o homem viria. Carlos não sabia que ele sabia. O jogo estava desigual, mas não da forma que Carlos imaginava. Às 10 da noite, Lúcio apagava as luzes, fingia dormir, mas ficava acordado, ouvindo, esperando. Às 11 o prédio silenciava. O senhor Tanaka do 3º andar já ronronava. A senhora Gomes do 5º tinha levado o cachorro para a última volta. À meia-noite, silêncio absoluto. Então o som. O elevador de ferro rangendo, mas não parando no 3º, nem no 5º, subindo, parando no 9º. As portas de ferro abrindo com gemido de velha cansada. Passos no corredor, passos que tentavam ser silenciosos, mas o taco de couro batia no piso de cimento, tec, 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 parando a cada 3 passos, como se o caminhante estivesse verificando números de apartamentos. Lúcio segurou a faca. Sua mão não tremia. Tinha treinado para isso. Anos de fisioterapia dolorosa tinham lhe ensinado uma coisa. A dor pode ser dominada. O medo também. Os passos pararam do lado de fora de sua porta. Número 903. Platinum. O som de algo sendo arrastado na parede. Giz? Não. Mais áspero. Metal. Unha. Faca. Lúcio não se moveu. Esperou. O som parou. Silêncio. 1 minuto. 2. E então, uma batida, leve, quase educada, como se o visitante estivesse entregando pizza. Lúcio não respondeu. Outra batida, mais forte. Então, a voz, baixa, sussurrada, através da porta grossa de madeira, mas clara como se estivesse ao lado do ouvido. Eu sei que você está aí, arquiteto. Eu sei que não está dormindo. Posso ouvir você respirando. Posso ouvir seu medo. Lúcio apertou a faca. Não respondeu. Acho engraçado, continuou a voz. Você no chão. Aquela noite, eu podia ter te matado. Um pisão na cabeça. Fim. Ninguém saberia.
Acidente. Deficiente cai e bate a cabeça, que pena. Mas não fiz. Sabe por quê? Porque você não era nada. Não era ameaça. Era lixo. Agora é diferente. Agora você é famoso. Agora você importa. E quando algo importa, pode ser destruído. Lúcio finalmente falou. Não gritou. Manteve a voz firme, controlada, apesar do coração acelerado. Vá embora, Carlos. Já chamei a polícia. Mentira. A polícia demora 20 minutos neste bairro. Eu demoro 2 para arrombar esta porta. E tenho todo o tempo do mundo. Lúcio olhou para as câmeras, ligadas, gravando. O vídeo sendo enviado para a nuvem. Prova. Mas prova de quê? Ameaça? Sim. Mas até agora apenas palavras. Carlos precisava cometer um erro. Precisava agir. Precisava cruzar a linha. Vamos fazer um acordo, Lúcio disse, surpreendendo a si mesmo. Você quer me destruir? Ok. Mas precisa entrar primeiro. A porta tem 3 trancas. 2 você arromba. A terceira é de aço. Vai levar mais que 2 minutos. E eu tenho algo que você quer. O quê? O troféu. Está aqui. Você pode quebrá-lo. Pisar nele. Como pisou em mim. A porta é o obstáculo, eu sou o prêmio. Vamos ver se você consegue chegar até mim. Silêncio do outro lado. Consideração, ponderação. E então, o som de passos se afastando. Não para longe, para o lado, para a janela. Lúcio olhou para a janela, 9º andar. Carlos não estava louco o suficiente para... O som de metal contra vidro. Uma corda? Não. Um gancho. Carlos estava tentando a janela da cozinha. O apartamento de Lúcio era de canto. 2 janelas, 2 entradas possíveis. Lúcio se moveu rápido, mais rápido do que pensava ser capaz, arrastando-se para a cadeira de rodas de reserva, uma cadeira manual, velha, que usava para exercícios, acionando-a, rolando para a cozinha, chegando justo quando a janela arrombava, o vidro caindo em cacos no piso de cerâmica e uma mão entrando, mão grande, dedos grossos, aliança de casamento ainda no dedo, apesar da esposa ter ido embora. E Lúcio segurou aquela mão, com a mão esquerda. E com a direita, a faca. Encostou naquela mão invasora, não cortou, apenas encostou. O suficiente para sentir o pulso acelerado sob a lâmina fria. A mão parou. A voz veio da escuridão da janela. Você não vai me matar. Lúcio respondeu quase sorrindo. Não, mas você não vai entrar. E agora tenho prova de tentativa de invasão. A mão recuou, devagar, cuidadoso, retirando-se pela janela quebrada. Antes de sumir, Carlos disse uma última coisa. Ainda Lúcio não tocou na cadeira elétrica destruída. Deixou-a no canto, monumento de guerra, troféu de humilhação. Usava a cadeira manual agora, braços queimando a cada impulso, músculos que a atrofia tentara roubar, voltando à vida na adrenalina do medo. Ele examinou o loft minuto a minuto, sob a cama, dentro do armário, atrás da cortina. Nada. Mas a foto provava. Carlos estivera lá. A mensagem era datada de 4h17 da manhã. Lúcio calculou. Estivera acordado até 3h45, cozinhado. Inconsciente por 30 minutos. Tempo suficiente para... O quê? Para esconder câmeras? Para envenenar comida? Para instalar algo? Ele abriu a geladeira. Jogou fora tudo. Leite, ovos, manteiga. Se Carlos tocara, Lúcio não comeria. Fome era segura. Desconfiança era escudo. Às 6 da manhã, o porteiro bateu. Pacote, caixa pequena, sem remetente. Lúcio olhou para a caixa como quem olha para a cobra. Abriu com faca e distância. Dentro, uma roda de cadeira. A roda dele, a quebrada, a que estava no restaurante. Carlos pegara dos destroços e agora polida, limpa, quase cuidadosa, estava ali, com um bilhete, não de papel, de tecido. Pano branco manchado de marrom. Sangue seco, suor, tinta. A letra era de médico, urgente, rabiscada à caneta esferográfica que falhava a cada 3 palavras. Você me tirou pernas, eu tiro as suas. Metáfora, ameaça. Lúcio virou a roda. No eixo,
Algo brilhava. Parafuso? Não. Agulha. Pequena, médica, ponta afiada, visível mesmo a olho nu. Lúcio tocou sem querer. A ponta furou a ponta do dedo. Uma gota de sangue. Pequena, irrelevante, mas suficiente. Ele correu para o banheiro. Lavou, esfregou, desinfetou. Não era HIV. Cearlos não era doente. Era louco, mas louco organizado. Louco metódico. Lúcio olhou no espelho. Rostos pálido, olheiras de quem não dormia há 100 anos. E no reflexo, atrás dele, no corredor escuro, algo se moveu. Ele girou a cadeira. Rápido. Olhou. Nada, sombra, paranoia. Mas a paranoia mantém vivos. Lúcio decidiu sair. Não pela porta, pela garagem subterrânea, elevador de serviço, saída dos fundos, rua dos fundos. Ele descia pelo elevador de carga quando ouviu o som de passos acima, no 9º andar, em frente à sua porta, parando, e então o som de algo sendo arrastado. Madeira, metal, pesarado. Lúcio congelou. O elevador parou no subsolo. As portas abriram. Escuridão. O estacionamento vazio àquela hora. Ele acionou a cadeira, ruidosa demais. Ecoava nas paredes de cimento. E atrás, vindo da escada, passos. Descendo, correndo. Não, pulando. Degrau por degrau, pesado. Militar. Carlos sabia do elevador de serviço. Sabia de tudo. Lúcio acelerou. A cadeira manual não era rápida. Os braços queimavam. O corredor do estacionamento parecia quilômetros. A saída, luz do dia, a rua, segurança. Ele avistou a portaria do estacionamento. 10 metros, 5. E então, a luz se apagou. Carlos estava no quadro de energia. Sabia onde ficava. Corte intencional. Escuridão total. Lúcio parou. Não conseguia ver. Respirava alto demais. O coração batia nos ouvidos e o som de passos atrás. Devagar, sem pressa. A caçada terminara. Deixa o like se essa perseguição te deixou sem ar. E comenta parte 2 para ver como Lúcio escapa dessa armadilha. A escuridão do estacionamento não era completa. Havia frestas. A luz do sol da manhã entrando por grades de ventilação. Linhas de ouro cortando o preto. Lúcio memorizara o layout. Coluna à esquerda, parede à direita, saída à frente, 10 metros. Talvez 15 agora, na cegueira. Os passos de Carlos vinham de trás, direção das escadas, bloqueando a subida. Mas a subida não era a única saída. Lúcio virou a cadeira, não para a frente, para a direita. Parede, mão no cimento frio, guiando-se, arrastando a cadeira lateralmente, silenciosamente. Os passos de Carlos pararam. Ele também ouvia. Respiração de Lúcio. Eco no cimento. O silêncio era terrível. 2 homens no escuro, um caçando, outro fugindo, ambos sabendo que o primeiro contato seria brutal. Lúcio encontrou a porta. Saída de emergência. Alavanca. Empurrou. O alarme tocou. Alto, estridente, cegante de som. As luzes de emergência acenderam, vermelhas, piscando. Lúcio viu Carlos, 3 metros atrás, rosto iluminado em vermelho intermitente, olhos abertos demais, boca sorrindo, gostando da caçada, gostando do jogo. Lúcio saiu pela porta. Rua, sol, gente, pessoas normais indo para o trabalho. Uma mulher com cachorro, um entregador de bicicleta. Lúcio gritou, ajuda, polícia. Mas a voz saiu rouca, sem ar. A mulher com cachorro olhou, assustada, e afastou-se. O entregador pedalou mais rápido. Ninguém queria se envolver. Ninguém queria ser a próxima vítima. Lúcio acionou a cadeira, rua abaixo, sem olhar para trás, sabendo que Carlos não o seguiria agora. Luz demais. Testemunhas demais. Mas a noite voltaria e Carlos seria paciente. Lúcio foi até a delegacia. Depoimento, mesma história, mesma indiferença. Você tem prova das ameaças? Tenho mensagens. Mostrou. Número descartável, origem irreconhecível. E a foto? Pode ser editada, pode ser antiga. A janela? Tentativa de invasão.
Vamos investigar. A palavra vazia. A promessa vazia. Lúcio saiu do quartel. Meio-dia. Sol cruel. Sem saber para onde ir. Não podia voltar para o loft. Carlos estava lá. Ou estivera, ou voltaria. Não havia segurança. Não havia esconderijo. A não ser... Lúcio pegou o celular. Ligou para Macedo. O senador atendeu na segunda chamada. Lúcio explicou. Conciso. Frio. A voz de Macedo mudou. Não mais preocupada. Furiosa. Controlada. Venha para minha casa. Morumbi. Segurança armada. Alarme. Muros. Você estará seguro. E então resolveremos isso. De verdade. Lúcio foi. Ônibus, metrô, táxi, olhando para trás a cada esquina, vendo Carlos em cada rosto. Cada homem de 40 anos, cabelo curto, postura militar, era Carlos. Cada sombra era Carlos. A paranoia era exaustiva e necessária. A casa de Macedo era uma fortaleza. Portão de ferro, 2 seguranças na entrada, câmeras em cada ângulo, cães. Macedo o recebeu no hall. Abraço de pai. Abaixou-se para olhar nos olhos de Lúcio. Não para a cadeira, para os olhos. Você é forte, mais forte que ele. Precisa apenas de tempo. E nós vamos dar esse tempo a você. Jantar, quarto no segundo andar, vista para o jardim. Lúcio deitou. Cama macia, silêncio seguro. E dormiu, profundamente, sem sonhos, sem pesadelos. Pela primeira vez em 7 dias, às 3 da manhã o celular vibrou. Mensagem. Mesmo número descartável. A foto mostrava Lúcio dormindo, na cama de Macedo, no segundo andar. Tirada de dentro do quarto, a mensagem dizia: fortalezas são ilusões. Durma bem. Se inscreve no canal agora, porque nenhum lugar é seguro e a próxima mensagem vai te destruir. Lúcio acordou suando frio. Não era o ar-condicionado. Era o terror. A mensagem estava lá. A foto, a prova. Carlos estivera no quarto, no segundo andar. Na casa fortificada de Macedo. Como? Lúcio se levantou da cama. Não na cadeira, com muletas. A reabilitação forçada pela adrenalina. Passos dolorosos. Cada um triunfo. Ele foi até a janela. Fechada. Trancada. Grade de ferro. Impossível entrar. Mas a foto existia. Ele ligou para Macedo. 00:00, 1 da manhã, 2, 3. O senador não atendeu. Lúcio desceu. Devagar, muletas escorregando no corrimão de madeira. O hall estava escuro, silencioso. Ele foi até a cozinha. Água. Precisava de água. E viu a porta dos fundos, aberta. Só uma fresta, mas aberta. Ele não abrira. Ninguém abrira. Ele se aproximou. A porta rangia, ventava. A noite fria entrava. E no chão, na moldura, algo brilhava. O mesmo gancho de metal, o que Carlos usara na janela. Mas agora, aqui, Macedo. Lúcio gritou alto, rompendo a cortesia. A segurança, a sanidade, os cães latiram, as luzes acenderam. Os seguranças vieram, com armas, apontando, para ele, para o intruso na cadeira. Não, para o amigo do patrão. Desculpa, senhor, estávamos dormindo. Não vimos nada. Como não viram? Câmeras? Checamos. Nada. Gravação apagada. Ou nunca existiu. Ou alguém apagou. Alguém que sabia o sistema. Alguém que trabalhara em segurança. Lúcio entendeu. Carlos não estava invadindo. Estava infiltrando, conhecendo, aprendendo. Cada sistema tem uma falha. Cada fortaleza, um traidor ou um ponto cego. Lúcio retornou ao quarto. Não para dormir, para esperar. Armado com a única arma que tinha. Inteligência. Ele analisou a foto. Ampliou, pixel por pixel, e viu, no reflexo do espelho do quarto, uma figura, sombria, mas reconhecível. Não Carlos. Outro. Um cúmplice. Ou... Lúcio olhou para a porta, a fechadura, a tranca, e lembrou. Quando entrara, Macedo dissera: o quarto é seu, a chave está na gaveta, mas a chave não estivera lá. A porta estivera aberta, aberta para ele. E para quem mais?
A manhã chegou sem eventos. Macedo apareceu no café, preocupado, idoso, frágil. Pela primeira vez, Lúcio viu a idade dele, a doença, a mortalidade. O senador não era a fortaleza, era a isca ou a vítima. Lúcio contou sobre a porta, sobre o gancho. Macedo ficou pálido, não de medo, de culpa. Eu contratei seguranças novos, ontem, recomendados. Por quem? Por um amigo. De confiança. Qual amigo? O nome saiu. Carlos Ramírez, irmão. Do Carlos? Não. Mentira. Invenção. Macedo fora enganado. A casa fora invadida por dentro. E Lúcio fora o chamariz. A isca para o velho senador. Lúcio olhou para Macedo e percebeu. O plano de Carlos não era matá-lo. Era destruí-lo, isolá-lo, mostrar que nenhum lugar era seguro, nenhum amigo confiável, nenhuma fortaleza inexpugnável. E estava funcionando. Comenta parte 2, se você quer descobrir quem é o cúmplice de Carlos dentro da casa de Macedo. Macedo não era tolo, apenas velho. E a velhice, Lúcio sabia, era a maior traidora. A mente que já fora afiada agora confiava demais. Dava nomes a estranhos, chamava de amigo quem não conhecia. Lúcio precisava sair. Mas para onde? Carlos estava em toda parte. Ou tinha olhos em toda parte. O cúmplice, ainda não identificado. Ainda na casa, talvez na cozinha, talvez na segurança externa. Não havia como saber. Lúcio estudou a planta da casa. Arquiteto era o que fazia. Encontrar falhas, criar soluções. A casa tinha um porão, antigo, de épocas de ditadura, usado para abrigar perseguidos. Macedo contara histórias. Uma saída, túnel, para a Rua dos Fundos. Não era segredo, era história, mas histórias esquecidas viram segredos. Lúcio desceu, muletas no concreto úmido, lâmpada fraca. O porão cheirava a mofo, a tinta descascada, a memória. Ele encontrou a porta, de aço, enferrujada, mas aberta, sempre aberta. Macedo dizia: nunca se sabe quando precisaremos fugir. Lúcio entrou. O túnel era curto, 10 metros, talvez 20. A luz do dia apareceu, uma grade, cercada por arbustos, a rua, a liberdade. Mas ele parou, antes de sair. Olhou para trás, o túnel escuro, e ouviu passos, no porão, ainda distantes, mas vindos, procurando. Lúcio se pressionou contra a parede. Respiração contida, os passos se aproximaram. Pararam na porta de aço. A chave girou. A porta abriu. A lâmpada do porão iluminou a figura. Não era Carlos, era mais jovem, 20 e poucos anos. Mesmo rosto, mesmos olhos. Filho. Carlos tinha um filho, o menino que a mulher levara embora. Mas não, espera. O menino na porta segurava uma arma, pequena, de pressão, não letal, mas incapacitante. E disse, voz de criança tentando ser adulta: meu pai disse que você machucou a família. Meu pai disse que você é o monstro. Eu vim ver o monstro. Lúcio não se moveu. Como se fala com um fantasma? Como se explica para uma criança armada que o pai dela é o vilão? Não se explica. Se mostra. Lúcio se afastou da parede, entrou na luz. Deixou que o menino visse. A cadeira abandonada no topo da escada. As muletas. O corpo quebrado. Rosto. Jovem também. 30 anos apenas. Olhos cansados. Não de monstro. De vítima. O menino hesitou, a arma tremeu. E então voz de adulto vindo do túnel. Arthur. Não. O meu nome é de Carlos. Aparecendo atrás do filho. Pegando a arma. Abaixando-se para ficar na altura do menino. Não é ele, filho. É o outro. O que destruiu papai. Lúcio olhou para Carlos. E pela primeira vez, viu a verdade. Não era só vingança. Era teatro. Para o filho. Criar narrativa. Herói e vilão. Pai protetor. Inimigo cruel. Lúcio era o chacal. Carlos, o pai corajoso. E Arthur, a plateia. A criança olhou para Lúcio, confusa. A arma era real demais. A história, falsa demais. Mas crianças acreditam em pais, até quando não deveriam. Carlos ergueu a arma, apontou para Lúcio. Não para matar, para encenar, para o filho ver. Para o mundo ver, quando a história fosse contada. A legítima defesa,
o intruso, a ameaça, mas Arthur se moveu. Primeiro, sem pensar, instintivo, empurrou o braço do pai. O tiro ecoou, no túnel, surdo. Metal batendo em concreto, não em carne. A lâmpada estourou, escuridão, gritos. De quem? Lúcio não sabia. Correr, arrastando-se. Para a grade, para a luz, para fora. As mãos encontraram ferro frio. Empurrou. A grade abriu. Arbustos, rua. Alguém gritando atrás. Não, Carlos. Arthur, pai, pai. E então silêncio. Carlos não saiu. Não perseguiu. Deixou Lúcio ir. Porque a caçada havia mudado. Não era mais sobre destruir Lúcio. Era sobre salvar Arthur da verdade. De que o pai era um monstro. Lúcio correu. Quanto conseguiu. Até as muletas quebrarem. Até cair no asfalto. Até alguém parar, um carro, uma mulher, medo nos olhos, mas compaixão, ajuda. Finalmente, deixa o like se a revelação do filho te quebrou e comenta parte 2 para ver como essa criança vai mudar tudo. A mulher que parou não perguntou o nome, não perguntou o que aconteceu. Apenas abriu a porta do carro, ajudou Lúcio a entrar. Não fácil, com pernas inúteis, muletas quebradas, corpo pesando como pedra. E dirigiu. Silêncio por 10 minutos. Depois, ela falou. Não para ele, para o rádio, ou para si mesma. Eu vi o vídeo. Do restaurante. Você é ele. Não era pergunta. Lúcio não respondeu. Não tinha energia. Ela continuou. Meu irmão é cadeirante, esclerose múltipla, 3 anos. Vi o que você passou. Vi o que ele faz. O segurança. Lúcio abriu os olhos. Olhou para ela, 30 e poucos anos, cabelo curto, mãos firmes no volante, olhos que não choravam, que já choraram demais. Ele me seguiu. Não, perdi-o a 3 quarteirões, mas ele sabe, sempre sabe. Onde vou? Ela finalmente olhou para ele, rápido, antes de voltar para a estrada, para um lugar que ele não pode ir. Lúcio queria perguntar onde, mas dormiu. O corpo desligando. Proteção. Quando acordou, estava em um quarto pequeno, branco, cama de hospital, mas não hospital. Não cheirava a desinfetante. Cheirava a café, a pão, a vida. Ele tentou se levantar, não conseguiu. Sem muletas, sem cadeira, apenas o corpo, imóvel da cintura para baixo. A porta abriu. A mulher, com uma cadeira de rodas, velha, de hospital, mas funcional. Trouxe isso, do irmão, ele não precisa mais. Morreu, ontem, coincidência. Ou não, talvez o universo funcionasse assim. Trocas, um vai, outro vem. Lúcio sentou na cadeira, ajustou, olhou para a mulher. Por que está me ajudando? Porque alguém precisa, e você é a única pessoa que pode parar ele. Carlos, não é apenas louco, é doente. Doença que não tem nome, que não aparece em exames. Ela sentou na cama, perto dele. Contou. Carlos foi militar, não combatente, medicina, enfermeiro de campo. Via coisas, fazia coisas, homens quebrados, que não podiam ser salvos. Ele os salvava mesmo assim, ou achava que salvava, até o dia que não salvou. O superior, acidente de helicóptero. Carlos tentou. 40 minutos. Massagem cardíaca, respiração boca a boca, sangue, tanto sangue. O superior morreu e Carlos mudou, não de imediato, lentamente. Começou a ver inimigos onde não havia, começou a punir quem não era grato, quem não valorizava, quem não merecia, a perfeição, a salvação que ele oferecia e não era aceita. Lúcio ouviu e entendeu, não justificava, mas explicava. Carlos não odiava deficientes, odiava quem não lutava, quem desistia, quem se queixava. Naquela noite no restaurante, Lúcio não desistira, aceitara, ficara no chão, esperara ajuda. E isso, para Carlos, foi pior que desistir. Foi traição. Do código, do sangue, do medo. Lúcio olhou para as mãos. Ainda tremiam. Ainda, a mulher disse, ele vai voltar. Sabe que você está vivo, sabe que fugiu. E agora tem outro motivo. O filho, Arthur viu. Questionou, a narrativa rachou. Carlos precisa consertar, precisa provar que é o herói, que é a vítima, que você é o mal.
Como? Ele vai expor você, tudo, segredos, fraquezas, o que você esconde. Lúcio sentiu frio, não do quarto, de dentro, o que escondia, o diagnóstico, não apenas paraplegia parcial, ALS, esclerose lateral amiotrófica, a doença de Stephen Hawking. 6 meses, talvez 8, a paralisia subindo, pulmões, coração, mente intacta, corpo morrendo. Ele não contara a ninguém, nem a Macedo. Ness. A mulher olhou para ele e leu. Não precisou de palavras. Você está morrendo. Não pergunta. Constatação. Lúcio assentiu. Ela não se moveu. Não ofereceu consolo. Apenas disse: então você tem 2 escolhas. Esperar. Ou usar o que resta. Parar Carlos. Antes que ele destrua mais vidas. Arthur. Outros. Porque ele não vai parar. Não sabe parar. Lúcio olhou para a janela. Sol da tarde, quente, distante. Anos de luta, anos de reabilitação, anos provando que valia, apesar da cadeira. E agora, sabia, não valia. Não por causa da cadeira, por causa do tempo, acabando, escapando. E naquele momento surgiu, não raiva, não medo, claridade. Se tinha pouco tempo, não o desperdiçaria fugindo, aproveitaria cada segundo para ser livre, de verdade, pela primeira vez, desde os 12, desde o acidente, desde a culpa de sobreviver. Ele olhou para a mulher. Qual é o seu nome? Clara. Lúcio estendeu a mão. A primeira vez que tocava alguém sem medo, em dias, sem flinchar. Obrigado, Clara. Agora me leve para ele. Não para fugir, para terminar isso. Clara não sorriu, mas seus olhos brilharam, acendendo. Aço. Ela assentiu. Prepare-se, porque ele não vai esperar. Já está se movendo. Lúcio perguntou. Como sabe? Ela mostrou o celular. Mensagem. De Carlos. Para ela. Número que ela não dera. Mensagem que dizia: você a tem. Eu sei. Devolva. Ou o irmão não será a única morte na sua família. Clara olhou para Lúcio e disse: ele não sabe que meu irmão já morreu. Acha que pode usar isso contra mim. Erro, Lúcio concordou. Erro. E erros são oportunidades para quem sabe aproveitar. Se inscreve no canal agora. A verdade sobre a doença de Lúcio muda tudo e o confronto final está chegando. Clara não tinha plano. Lúcio percebeu isso imediatamente. Ela era impulso, raiva contida, gás acelerando em direção ao precipício. Ele precisava canalizar, dar direção. Arquiteto, sua função, criar estrutura do caos. Clara dirigia, rápido, muito, ignorando semáforos, correndo, não de Carlos, para longe ou para perto. Lúcio não sabia, perguntou. Para onde? Ela respondeu. Onde ele não espera. Minha casa, Lúcio pensou. Rápido, analisando. Carlos esperaria isso, esperaria refúgio, esconderijo, esperaria medo, fuga. Não podiam ir para onde Carlos esperava. Precisavam ir para onde ele não ousaria seguir. Onde? O restaurante. Leclerc. Clara quase bateu o carro. Virou o rosto. Olhou para Lúcio como se ele tivesse enlouquecido. Ele tentou te matar lá. Exatamente. Por isso não espera. Mas não é apenas isso. É simetria. Começou lá. Termina lá. E mais. Testemunhas. Público. Ele não age com público, só nas sombras. Clara considerou. Apertou o volante, brancos dos nós dos dedos visíveis, e então virou. Direção oposta. Centro. Leclerc. Lúcio preparou o celular. Ligações. Primeiro, Macedo. Atendeu. Terceira chamada. Lúcio explicou. Rápido, conciso. O plano. O senador tentou protestar. Perigoso, insano. Mas parou. Ouvira algo na voz de Lúcio. Não medo, não desespero. Aceitação, propósito. Macedo disse: vou estar lá, com segurança, com jornalistas, com câmeras. Você não estará sozinho. Segunda ligação. Polícia, denúncia formal, ameaça de morte, perseguidor, histórico. Não pediu proteção, pediu presença, testemunhas. Terceira ligação. Para a imprensa, local, canal que adorava drama. Sangue, ratings. Lúcio ofereceu exclusividade.
Entrevista, desabafo, vítima de perseguição, cadeirante, injustiça, rede social, viral. Tudo o que Carlos temia, exposição, perda de controle. A narrativa escapando. Eles chegaram ao Leclerc às 7 da noite, horário de pico, restaurante lotado, exatamente como naquela noite. Lúcio entrou pela porta principal, Clara empurrando a cadeira, não escondendo, não fugindo, apresentando, olhares, sussurros, reconhecimento, o vídeo, a fama, a tragédia. Lúcio foi até a mesa 12, a mesa que deveria ter sido sua, a noite da humilhação. Sentou, pediu água, esperou, não demorou. Carlos apareceu às 7h15, não pela porta, pela cozinha, uniforme de garçom, camuflagem, perfeita. Ninguém reconheceu. O cabelo diferente, óculos falsos, postura curvada, subserviente, mas Lúcio reconheceu. Os olhos não mudam. Carlos aproximou-se, tray na mão, bebida, para Lúcio, só para Lúcio. Parou ao lado da mesa, abaixou-se, para colocar o copo, ou para sussurrar. Lúcio falou primeiro, alto, claro, para todos ouvirem. Carlos Ramírez, ex-segurança, meu perseguidor. O homem que tentou me matar 3 vezes, aqui, na minha casa, no túnel. Carlos congelou, o tray tremeu. A bebida espirrou, vermelha, como sangue. Lúcio continuou. Não para Carlos, para o restaurante, para as câmeras que Macedo instalara, para o celular de Clara que transmitia ao vivo. Este homem me humilhou neste mesmo lugar, porque sou deficiente, porque achei que deveria provar algo, mas não preciso provar nada, não para ele, não para ninguém. Carlos finalmente se moveu, rápido, muito rápido. A mão que segurava o tray liberou algo. Pequeno, metal, lâmina, não faca, estilete, cirúrgico, preciso, para a jugular. Lúcio não se moveu. Esperara isso, planejara isso. A cadeira tinha freio. Ele acionara, fixo, imóvel. E quando Carlos atacou, a superfície de ataque não estava ali. Lúcio caíra, de propósito. Deslizara da cadeira para o chão, novamente, como naquela noite, mas diferente. Esta vez não era vítima, era isca. A lâmina passou sobre a cabeça, cortando o ar. E então segurança, Macedo, polícia, jornalistas, todos entrando, ao mesmo tempo, câmeras filmando, Carlos paralisado, arma na mão, vítima no chão, plateia testemunhando, a narrativa invertida, o herói tornando-se vilão, em tempo real. Carlos olhou para Lúcio, no chão, sorrindo, não de triunfo, de tristeza, porque sabia, ambos sabiam, isso não era vitória, era apenas começo. Comenta parte 2, se você quer ver o julgamento público de Carlos e a revelação final que muda tudo. A polícia não usou algemas imediatamente. Hesitaram. Carlos ainda segurava o estilete, mas a ponta apontava para baixo, para o próprio joelho, não para Lúcio. Uma postura de derrota, ou de trégua. Macedo entrou primeiro, empurrando jornalistas, segurança tentando contê-lo, mas ele avançou. Parou entre Carlos e Lúcio. Protegendo quem? Ambos. De alguma forma, o senador olhou para Carlos e viu algo que não esperava. Não monstrengo, não vilão, quebrado. Como havia visto Lúcio no chão dias antes. 2 homens quebrados, espelhos distorcidos um do outro. Lúcio ainda estava no carpete vermelho, no chão, não tentando se levantar, não desta vez. Deixara a cadeira de lado. Estava vulnerável. De propósito, para mostrar, para provar. Ou talvez porque, pela primeira vez, não tinha energia para fingir força. Clara atravessou a multidão. Pegou a cadeira, ajudou Lúcio a sentar. Mas ele não agradeceu. Olhos fixos em Carlos, que ainda não fora algemado, ainda respirava o mesmo ar. Ainda tinha escolha. Lúcio falou, para a polícia, para Macedo, para as câmeras. Não o prendam, ainda. Quero mostrar algo. Carlos levantou os olhos. Encontrou Lúcio. Confusão. Troca de poder. Quem caçava agora era caçado, mas o caçado oferecia algo. Paz ou armadilha mais profunda? Lúcio tirou algo do bolso. Pendrive.
dourado, miniatura do troféu que recebera. O prêmio, mas diferente. Carlos reconheceu o que ele roubara do Lofty, o que achara no troféu. Pensara ser prova. Prova do quê? Lúcio explicou. Auto. Para todos. Este contém vídeos, gravações minhas, de 3 anos, do meu tratamento, minha reabilitação. Momentos que nunca mostrei. Vergonha, dor, frustração, raiva. Momentos em que quebrei, em que gritei, em que odiei, todos, porque não aceitava. Não aceitava a cadeira, não aceitava a limitação. Odiei médicos, odiei terapeutas, odiei quem me ajudava, porque precisava odiar alguém. Lúcio pausou, engoliu, seco. Carlos me viu no chão daquela noite. Achou que eu aceitava, que eu era fraco, mas não era isso. Eu estava cansado, de anos lutando contra mim mesmo. Você, Carlos, você não me humilhou, você me libertou, me mostrou que ficar no chão não é o pior é nunca levantar. E eu levantei, não naquela noite, mas depois. Porque você existiu, porque você foi cruel, então obrigado. Lúcio estendeu o pendrive. Para Carlos, não para a polícia, para Carlos. Pegue, veja, depois decida se ainda quer me destruir, ou se entende que somos iguais, ambos quebrados, ambos tentando. Carlos olhou para o pendrive, pequeno, dourado, pesado, mão tremendo. A polícia finalmente se moveu, mas Macedo levantou a mão, parou, esperando. Carlos pegou, com a mão que segurava o estilete. A arma caiu no carpete. Silêncio, o som do metal no tecido. Carlos olhou para o pendrive, para Lúcio, e perguntou: por quê? Lúcio respondeu, sussurrado, quase inaudível. Porque você tem um filho, e não quero que ele cresça achando que o pai é monstro. Quero que ele veja, que escolha, que perdoa, ou que entenda que pais também quebram, e às vezes arranham os filhos sem querer. Carlos ajoelhou-se, não de súplica, de peso. O peso de 100 dias, de 100 noites, do pesadelo, da perseguição, do ódio, da certeza que se desfazendo. Ele segurou o pendrive, apertou e chorou. Não lágrimas de crocodilo, de destruição, de quem construiu muralhas e descobre que são de papel. A imprensa filmou, Macedo chorou, Clara chorou. Mesmo a polícia, endurecida, desviou o olhar, mas Lúcio não. Olhou, firme, para Carlos e viu o homem, não o monstro, o homem, que poderia ser salvo ou não, mas que neste momento era visto, realmente visto. E isso, para Carlos, era mais terrível que qualquer prisão, mais doloroso que qualquer faca. Deixa o like se essa virada te emocionou e comenta parte 2 para ver o que tem no pendrive e se Carlos realmente muda. A polícia não levou Carlos imediatamente. Havia algo na cena que paralisava a ação. A troca, o pendrive, a lágrima. Macedo interveio. Falou baixo com o delegado. Argumentos, influência, dinheiro, ou talvez simplesmente a verdade de que prendê-lo agora não resolveria nada. Carlos foi levado para uma sala lateral do restaurante, não algemado, mas escoltado. 2 paredes e uma porta, sem janelas. Lúcio foi convidado a acompanhar. Recusou. Não precisava ver a reação, precisava apenas saber que a semente fora plantada. Mas Clara insistiu. Você precisa estar lá. Para ele e para você. Lúcio aceitou. Entrou na sala. Carlos sentado. O pendrive sobre a mesa de madeira escura. Não tocado. Ainda. A polícia do lado de fora, vidro fosco, silhueta apenas. Privacidade para o que viria. Carlos olhou para Lúcio, não com raiva, com medo. Medo do que ia descobrir. Medo de que Lúcio tivesse razão. Medo de que a narrativa que construíra, herói, vítima, pai protetor, fosse apenas isso. Narrativa, ficção, mentira confortável. Carlos pegou o pendrive, mãos firmes agora. Controle militar. Colocou no tablet que a polícia permitira. Sem internet, apenas leitura, tela acesa, arquivo único, vídeo,
3 anos atrás, Lúcio mais novo, sem barba grisalha, nos olhos, ainda esperança, cadeira de rodas, hospital, fisioterapia, tentando levantar, caindo, de novo, de novo, de novo, a 10ª queda, a 20ª. Lúcio gritando, não de dor, de frustração, golpeando as pernas inúteis, pedindo para elas responderem, insultando médicos, mandando enfermeiras embora, jogando comida no chão, um homem quebrado, não pela queda, pela recusa em aceitar. O vídeo cortava. Outra cena. Noite. Lúcio sozinho, banheiro, olhando para o reflexo, faca na mão, considerando, ponderando, o fim. A faca tocando o pulso, sem cortar, apenas pressionando, a marca vermelha. Lembrança, decisão, voltar ou desistir. O vídeo cortava de novo. Última cena. Manhã. Sol. Lúcio na cadeira, na frente do espelho, sorriso forçado, dizendo para si mesmo, você é válido, não apesar da cadeira, com a cadeira. Ela é parte, não definição, mas parte. O vídeo acabava, tela preta. Carlos olhou para Lúcio, realmente olhou, e viu a mesma luta, a mesma queda, a mesma decisão, diária, a cada manhã. Lúcio não era santo, era sobrevivente, como Carlos tentara ser, na guerra, no hospital de campo. Quando o superior morrera, Carlos também considerara a faca, também ponderara o fim, mas escolhera continuar. A diferença, a única diferença. Lúcio escolhera não odiar. Carlos escolhera odiar por ambos. O pendrive caiu da mão. Carlos não conseguiu segurar. A solidez abandonando. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos que salvaram vidas. Mãos que tiraram vidas. Mãos que quebraram Lúcio. E que agora tremiam. Eu não sabia, disse Carlos, sussurrado, quebrado. Não sabia que eu também quebrava. Lúcio completou. Sempre quebramos. Todos. A cadeira é visível, óbvia. Sua quebra é invisível, interior, mas igual, real. Carlos cobriu o rosto com as mãos. O choro veio, diferente desta vez, não destruição, de reconhecimento, de ver o outro e, finalmente, ver a si mesmo. A porta se abriu. Macedo entrou, com notícias. Arthur, o filho, visto, na entrada, procurando o pai. Carlos levantou, rápido, alarmado. Não queria que o filho visse assim, derrotado, quebrado, preso. Mas Lúcio disse, deixe, ele precisa ver, não a vergonha, a verdade. Que pais quebram e consertam, ou tentam. Carlos assentiu. Triste. Assentimento, preparação para o que viria. A polícia entrou, com algemas desta vez, mas mais brandas. Protocolo. Carlos estendeu as mãos, diante do filho, que entrou na sala, olhos arregalados, vendo o pai, vendo Lúcio, vendo a cadeira. Confusão. Pai? Carlos olhou para o filho e disse, a verdade, pela primeira vez. Arthur, eu errei, fui cruel com este homem, não porque ele merecia, porque eu estava machucado, e machucado machuca, não é desculpa. É explicação. Você não precisa me perdoar, só precisa saber que não é assim, que não se resolve ódio com ódio. Lúcio completou, olhando para Arthur. Seu pai fez coisas ruins, mas também foi bom, salvou vidas, na guerra, perdeu companheiros. A dor às vezes cega, mas pode curar, se enfrentada. Arthur olhou para ambos, 2 homens, um em pé, algemado, um sentado, livre, mas de alguma forma inversos, e perguntou, criança perdida em adulto grande, e agora? O que acontece? Se inscreve no canal, a resposta do que acontece com Carlos e Lúcio vem na parte 2, e você não vai acreditar no desfecho. A pergunta de Arthur pairou no ar, pesada, existencial. E agora, Lúcio olhou para Carlos e viu a resposta antes que fosse dita, não em palavras, em ombros caídos, em algemas que refletiam a luz fraca da sala. Carlos foi levado, não arrastado, caminhando, mas diferente,
sem postura militar, sem arrogância. Quebrado, sim, mas de uma forma que permitia reconstrução. Macedo o acompanhou, garantindo que o processo fosse justo, não leniente. Justo. A polícia precisava de um depoente. Lúcio concordou, mas com condições. Falaria, diria a verdade, toda, incluindo a parte que não mostrara no vídeo, a parte que Carlos não vira, o diagnóstico, o ALS, os 6 meses. Macedo objetou, voz trêmula. Por quê? Porque justiça não é vingança, disse Lúcio. É equilíbrio. Carlos tentou me destruir, mas falhou. Sou mais forte do que ele pensava, mais forte do que eu pensava. E ele é mais frágil do que imaginava. A justiça precisa ver isso. A lei, não. A lei vê crimes, punições, mas a justiça verdadeira vê pessoas. No tribunal, 3 semanas depois, Lúcio cumpriu sua palavra. Depois da cadeira, literalmente, sem se levantar, sem fingir. Doente agora visivelmente. A doença progredira rapidamente, mãos mais fracas, fala mais arrastada, mas presença intacta. Olhos claros. Carlos estava na bancada dos réus, uniforme laranja, cabelo desgrenhado, olhando para baixo, até que Lúcio disse algo que não estava no roteiro, algo que surpreendeu até os advogados. Carlos Ramírez não é um monstro, é um homem que se perdeu, e eu me perdi também. A diferença é que eu achei ajuda, ele não, até agora. O juiz hesitou. Lúcio pediu algo inédito, trabalho comunitário, em vez de prisão, com uma condição. Carlos trabalharia com deficientes, não como punição, como educação, como redenção. Aprenderia, veria, realmente veria. Os que ele humilhara, os que ele temera, os que eram apenas pessoas. O juiz considerou, longamente, e concordou, surpreendentemente. Talvez por causa das câmeras, talvez por causa da história, ou talvez porque naquele dia a justiça quis ser justa. Carlos olhou para Lúcio, pela última vez naquele tribunal, e perguntou, voz rouca, por que você faz isso? Porque você tem um filho, repetiu Lúcio. E eu não tenho mais tempo para odiar. Odiar é luxo de quem tem tempo. Eu tenho apenas o suficiente para perdoar. Ou tentar. Carlos assentiu. Uma única vez, demorada, significativa, e disse, obrigado, 2 sílabas. Simples, mas pesadas como chumbo, como ouro, como perdão. Lúcio saiu do tribunal. Clara o esperava, com a cadeira nova, elétrica desta vez, confortável, adaptada. Ele sorriu, sabendo que cada dia era empréstimo, que o ALS não perdoava, mas também sabendo que antes do fim fizera algo que duraria, não o prêmio de arquiteto, não os prédios, a escolha de não destruir quem o destruíra, de oferecer mão, mesmo para quem lhe pisara. Comenta parte 2, se você quer ver o último capítulo, o funeral de Lúcio e a transformação final de Carlos. Lúcio morreu 5 meses depois. Não 6. O ALS acelerara. Ou talvez ele tivesse acelerado, desistido da luta. Não por fraqueza, por completação. Sentira que terminara o que precisava, com Carlos, com Clara, consigo mesmo. O funeral foi na igreja que restaurara, vitrais que projetavam cores no caixão fechado. Macedo falou. Clara chorou. Políticos que antes ignoraram apareceram. Fotos, oportunismo, mas entre eles alguém inesperado. Carlos, uniforme de trabalho, não laranja, azul, de uma ONG, Centro de Reabilitação, onde cumpria a sentença alternativa, trabalhando. Realmente, não fingimento, levando café, lendo para pacientes, aprendendo nomes, histórias, acompanhando, não salvando, apenas presente, como Lúcio ensinara, sem palavras, com presença. Carlos não se aproximou do caixão imediatamente, esperou. Fim da fila, todos foram, e então, sozinho, falou. Baixo, para madeira e laca, eu prometo, 3 palavras.
Não especificou o quê, mas quem ouviu, Clara, espreitando da sacristia, entendeu. Promessa de continuar, de não voltar atrás, de honrar, com vida. A única homenagem que importava. Arthur estava com ele, filho, testemunha, de quem o pai fora, de quem tornara-se. A transformação não foi instantânea, nem fácil, meses de raiva, de recaídas, de noites que Carlos acordava querendo odiar novamente. Mas a imagem de Lúcio, no chão, oferecendo mão, voltava, como luz, como lembrete, escolha. Sempre havia escolha. No enterro, Carlos fez algo inesperado. Pegou a cadeira de Lúcio, a última, elétrica. Disse que a queria. Não como troféu, como ferramenta, projeto. A ONG precisava de cadeiras, de recursos. E ele, Carlos Ramírez, antigo segurança, antigo perseguidor, agora levantaria fundos, construiria rampas, mudaria vidas. Não redenção completa, nunca completa. Cicatrizes permanecem. Mas direção, diferente. Clara viu e aproximou-se. Pela primeira vez sem desconfiança. Ofereceu mão. Ele hesitou, tremendo, lembrando, e aceitou. Deixa o like se essa transformação te emocionou e se inscreve para a parte 2, onde veremos Carlos anos depois, provando que a mudança real é possível. 5 anos. O tempo que Lúcio não teve. Carlos o usou por ambos. A ONG crescera. 2 centros, 300 cadeiras doadas, milhares de rampas construídas. Não salvação. Números, impacto real. Carlos estava no primeiro centro, manhã de terça, recepcionando. Sorria, diferente do sorriso no restaurante. Este não tinha armação, nem defesa. Era simplesmente presente. Uma mulher entrou, cadeirante, jovem, olhos furiosos, revolta, ressentimento, ainda queimando. Ela olhou para Carlos, reconheceu. Internet nunca esquece. Você, disse ela. O homem do vídeo. Pistola verbal pronta. Carlos não se defendeu, apenas se levantou, devagar, com dificuldade. Uma perna, prótese, a outra, ainda real, mas enferrujada. MS, esclerose múltipla, diagnosticado 3 anos atrás. Depois do funeral, karma, ironia, justiça poética. Ele estava na cadeira agora, literariamente. A que usara a de Lúcio, adaptada, sua. A mulher viu. A perna falsa, a dificuldade, a cadeira. Silêncio. Carlos disse. Não sou exemplo, nem herói, sou advertência. E talvez, esperança, de que é possível mudar, mesmo quando parece impossível. Mesmo quando não merecemos, mesmo quando machucamos demais. A mulher não sorriu, ainda não, mas sentou e ouviu a história completa, do início. Do restaurante, do chão, do perdão. E quando Carlos terminou, mostrando o vídeo de Lúcio, o último, gravado antes de morrer, para casos como este, para momentos como este, a mensagem de Lúcio, tela, rosto pálido, voz fraca, mas olhos vivos. Se você está vendo isto, é porque ele tentou, Carlos, tentou ser melhor. Não o perdoe por mim, perco-o se conseguir, mas veja-o. Realmente veja e dê uma chance. A segunda, que todos precisamos. A tela escureceu. A mulher chorou. Carlos também. Finalmente. Após 5 anos, as lágrimas que guardara, por vergonha, por gratidão, por saudade, de um homem que conhecera por menos de uma semana, mas que mudara tudo. A cadeira de Carlos rangia ao se mover, mesmo som, mesmo apito, da cadeira de Lúcio. Ele olhou para baixo e sorriu, para a cadeira, para si, para a memória, e disse, baixo, obrigado, não para a mulher, para o ar, para o espaço, para Lúcio. Onde quer que estivesse, ajudando, ainda. A câmera subiu, no centro, mostrando. A placa na porta, Centro Lúcio Mendes, fundado por Carlos Ramírez. Em memória do homem que me viu, quando eu era invisível, mesmo para mim mesmo. A tela final, preta, créditos, mas antes, uma última imagem, foto, 2 homens, no restaurante,
Lúcio no chão, Carlos ajoelhado, mãos dadas, momento antes da tragédia e da redenção. Texto sobreposto. A cadeira está vazia agora, mas nunca realmente vazia. Encerramento. Comenta parte 2. Se essa história te transformou, e se inscreve para mais histórias que provam que ninguém está além da redenção.